Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo, né? Inicialmente a gente começou vendo funções afim, né? A função de primeiro grau, onde a gente pegou questões envolvendo o cálculo de análise, onde determinados valores, o resultado da nossa expressão determinava, era baseado, né, em função de determinados valores. Então ele dependia de alguns valores para a gente obter um resultado. Tá? Que a gente trabalhou ali com as questões envolvendo função afim. Já aproveitando o momento e avisando vocês que a atividade já está disponível, ela vai somente até o dia 9, que é a próxima quinta-feira, tá pessoal? Dia 10 encerra o prazo, a gente fecha as notas e encaminha para a escola de vocês, tá? Então quem não respondeu, não vacile no prazo, tá? Não perca esse prazo. Na aula de hoje a gente vai evoluir um pouco, vamos passar para funções de segundo grau. Tá? Onde o cálculo é um pouco diferente, a gente vai recapitular a fórmula de Bhaskara, a gente vai ver algumas situações, o ponto crítico, né, a análise do ponto crítico ou o vértice dessa parábola para a gente determinar algumas situações, beleza? Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem aqui, né, a gente vai utilizar o mesmo princípio anteriormente, a gente vai dar uma olhada na questão. Vamos recapitular o conteúdo necessário para responder essa questão, depois a gente volta e responde a questão. Beleza? Então, prova do Enem de 2020, né? Do ano passado, ali, primeiro e segundo dia, que foi realizado nesse ano, né? Mas valendo para o ano passado. Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Então a barra tipo 1 ela custava R$2, a barra tipo 2 custa R$3,50, a barra tipo 3 custa R$4, a barra tipo 4 custa R$7 e a barra tipo 5 custa R$8. Analisando as tendências de mercados que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro dado pela função L com a venda de barras de chocolate é expressado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45, em que o x é o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra 1, 2, 3 ou 4. Então ele quer saber aqui qual é a barra de chocolate que a empresa deverá investir que obtém o maior lucro. Então aqui a gente tem as alternativas. O que é necessário de base para a gente responder esse tipo de questão? Esse tipo de questão está envolvendo o cálculo de função quadrática. Né? O cálculo de função quadrática é dado pela fórmula de Bhaskara. Né? Então, a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a pode ser utilizada para calcular as raízes de equação de segundo grau. O número delta, sendo igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é chamado de discriminante da equação. Ele relaciona a função quadrática dada por ax ao quadrado mais bx mais c, né, onde a, b e c são valores inteiros, né, são valores reais, e o a é diferente de zero. Ele tem um papel muito importante na determinação das raízes da equação, né? Ou seja, o delta que vai determinar quantos resultados a gente vai ter para essa expressão. Se a gente vai ter 2 resultados, vamos ter um resultado ou não vamos conseguir resultados para as raízes de uma função quadrática. Então, quando o nosso delta for maior do que zero, né, então ele for positivo e diferente de zero, a equação tem duas raízes diferentes. Tá? Ela vai ter 2 resultados diferentes. Quando o nosso delta for igual a zero, a equação tem 2 raízes iguais. Ou seja, a gente vai ter apenas um valor como resultado. Né? A gente encontra 2, mas eles são 2 valores iguais. Né? Os 2 valores são iguais, então é apenas um valor para a nossa equação. Quando o delta for negativo, a gente não tem raízes. Ou seja, não conseguimos encontrar o resultado de uma equação de segundo grau partindo do princípio que o nosso discriminante deu negativo, tá? Isso a gente vai voltar futuramente aqui para esclarecer bem isso. Aqui a gente tem a parte principal desse conteúdo, né? A parte necessária para você responder aquela questão, que é o ponto crítico
ou o vértice da fórmula de Bhaskara, né? Que seria o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Lembrando que uma expressão ela não tem ponto de máximo e mínimo. Ou ela tem um ponto de máximo, ou ela vai ter um ponto de mínimo, tá? Não tem como ela ter os dois pontos em uma fórmula e uma função quadrática, né? O vértice da parábola constitui um ponto importante do gráfico, pois indica o ponto de valor máximo e o ponto de valor mínimo, né? Ou o ponto de valor mínimo. Lembrando que não tem ponto de máximo e mínimo em uma única função. Ou ela tem ponto de máximo, ou ela tem ponto de mínimo, de acordo com o valor do coeficiente A. Os pontos serão definidos. Tá? Então a gente vai ver aquele ponto, aquele valor que está acompanhando o nosso x ao quadrado. Tá? Se nosso x ao quadrado for positivo, né, porque a gente vai ter ali x ao quadrado mais aqui qualquer valor, né, mais bx mais c, né? Lembrando que esse b e c a gente tem aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Se esse nosso a, o valor que está acompanhando o x ao quadrado, for positivo, tá? É um valor positivo, lembrando que ele não vai ser zero, tá? Porque se ele for zero, essa parte vai sumir, tá? E isso aqui sumindo, a gente tem uma função quadrática. A gente tem a função de primeiro grau e não uma função quadrática, tá? Então, isso não pode ocorrer. Então, ele vai ser sempre um valor diferente de zero. Ou vai ser positivo, ou vai ser negativo. O valor sendo positivo, tá? Se esse A for positivo, a nossa função é crescente. Ela sai da parte positiva do gráfico, né? A gente tem aqui o plano cartesiano, aqui a parte positiva e aqui a parte negativa. Então ela sai da parte positiva, vai na parte negativa e volta para a parte positiva, porque o nosso A é positivo. Então ela começa no positivo e termina no positivo. Ou seja, a gente vai ter essa função como ponto de mínimo. Tá? Se o nosso A for positivo, a gente vai ter um ponto de mínimo, tá? Que vai ser o menor valor assumido por essa função. Se o nosso A for negativo, significa que ela vai sair da parte negativa, vai na positiva, mas volta para a negativa, porque o nosso A é negativo. Então ela começa no negativo e termina no negativo. Então se o nosso A for negativo, a gente vai ter um ponto de máximo, porque ela vai fazer essa curva, né? Ela vai fazer a curva lá em cima e volta. Então a gente tem aqui um ponto de máximo. Se o nosso A for positivo, a gente tem um ponto de mínimo, tá? Como é que a gente calcula um ponto de máximo e um ponto de mínimo? A gente pode calcular ponto de máximo e mínimo utilizando a seguinte relação, né? Então a gente tem o x desse ponto do vértice, né? O nosso ponto de máximo ou de mínimo, né? Ele vai ter uma coordenada para y e ele tem uma coordenada para x, que vai indicar esse ponto, tá? O x do vértice, né? O x dessa coordenada vai ser definido por menos b dividido por 2a. E o y desse vértice, né? A coordenada de y vai ser definida por menos delta dividido por 4a. O delta é o discriminante, beleza? Vamos para um exemplo aqui. Construa o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? Aqui a gente está trabalhando com construção de gráfico, tá? Mas não é a gente não vai trabalhar com ele em gráfico. Só que na questão do gráfico, a gente trabalha com as raízes e a gente trabalha com ponto crítico, tá? Fica mais fácil da gente compreender essa utilização, tá? Então vamos construir o gráfico aqui que a gente trabalha com a fórmula de Bhaskara por completo. Depois a gente vai focar apenas no ponto de máximo e de mínimo. Então vamos construir aqui esse gráfico, né? Primeiro passo, a gente vai identificar as raízes. Quais são as raízes? As raízes, aqui, como o nosso x é positivo, x ao quadrado é positivo, ela é crescente. Então ela sai de positivo, vai embaixo e volta a positivo, né? A gente já sabe também que o nosso ponto vai ser o ponto crítico, vai ser o ponto de mínimo, tá? A gente vai ter um ponto de mínimo e não um ponto de máximo. A nossa função é positiva, então ela sai de positivo, corta o negativo e vai para positivo. A gente vai identificar quais são esses pontos, tá? Os pontos em que ela toca o eixo de x. Esses são as raízes, né? As raízes são os pontos que ela toca esse eixo de x, tá? Pode ter 2 pontos, pode ter 1 ponto ou pode não ter nenhum ponto, tá? Ela pode ter esse toque aqui, que ela só encosta e já sobe, onde ela tem um único ponto. Ou ela pode nem tocar, ela pode fazer a curva aqui em cima,
tá? Existe esses três tipos de situação. Então vamos identificar, vai depender do valor do discriminante. Se o discriminante for positivo, ela tem 2 pontos. Se o discriminante for igual a zero, ela vai ter um único ponto. Se o nosso discriminante for negativo, ela não vai tocar o eixo de x. Então vamos calcular aqui o nosso delta, né? O delta vai ser dado por b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Então o nosso delta vai ser igual. Qual que é o valor de a, de b e de c? Lembra? A gente tinha ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? A gente vai seguir esse princípio. O valor de a é o que acompanha x ao quadrado. O valor de b é o que acompanha o x. E c é o que não tem nenhuma das variáveis. Tá? Então qual que acompanha o b ao quadrado? Qual que é o b? É o que acompanha o x. É menos 2. Então vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é o que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nada na frente é 1. Vezes o c, que é menos 3. Então, nosso delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos fica mais, 2 vezes 2 é 4. Menos com mais fica menos, com menos fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 é 12. Então, nosso delta vai ser igual a 16. Tá? Nosso discriminante é positivo, então a gente vai ter 2 valores para x. Vamos calcular aqui os valores para x. Então, a gente tem aqui que x vai ser igual a menos b mais e menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. Essas duas aqui são as utilizações da fórmula de Bhaskara. Tá? É comum em alguns lugares, em vez de aparecer o delta aqui, aparecer b ao quadrado menos 4ac dentro da raiz. Tá? É a mesma coisa. Só é a parte geral, tá? É uma única fórmula. Aqui a gente dividiu em duas. Então vamos substituir aqui menos b. O b é menos 2, então vai ser menos 2. Né? O nosso b é negativo, e lá também é negativo, então menos 2. Mais e menos a raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a. O nosso a é 1. Então x vai ser igual, menos com menos fica mais, então a gente vai ter 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui que a gente vai ter os dois resultados. Ó. Vai ser o x uma linha e o x duas linhas. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles está aqui. Ó. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então um vai ser 2 mais 4 dividido por 2. E o outro vai ser 2 menos 4 dividido por 2. Por que eu tenho mais e menos 4? Porque a raiz quadrada do 16 é tanto mais 4 como menos 4. Se eu multiplicar menos 4 vezes menos 4, menos com menos fica mais, 4 vezes 4 é 16. Se eu pegar mais 4 vezes mais 4, mais com mais fica mais, 4 vezes 4 também é 16. Tá? Então a gente tem o resultado positivo e o negativo. Temos os dois resultados ali. Vamos calcular aqui então. Pegando aqui, a gente vai ter 2 mais 4 é 6, dividido por 2, isso vai ser igual a 3. 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2, isso vai ser menos 1. Então, encontramos dois valores de x. Tá? Ou seja, a gente já sabe que o nosso gráfico aqui, ele vai descer aqui embaixo, e ele vai tocar em menos 1. Então, aqui a gente vai ter o eixo de 0, o eixo de y, né? E a gente tem aqui ele sendo esse ponto aqui como sendo 3. Né? Então ele vai tocar nesses dois pontos. Agora eu vou calcular o ponto de mínimo. A gente precisa identificar aqui o nosso ponto de mínimo. Para isso, a gente vai utilizar as fórmulas de ponto de mínimo. Né? O x do vértice. O x do vértice é dado por menos b dividido por 2 vezes o a. Qual que é o valor de menos b? O b é menos 2. Então vai ser menos 2 dividido por 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1. Menos com menos fica mais, então 2 dividido por 2 vai ser 1. Tá? Nossa coordenada de x é 1, então quando aqui, ó, aqui a gente tem 1, 2, então aqui no 1 a gente vai ter o ponto de mínimo. Agora a gente vai procurar qual vai ser a coordenada que ele vai estar nesse ponto aqui, que é o ponto de y. Tá? Aqui a gente tem o eixo de x e o eixo de y. Então, a gente vai identificar agora o y do vértice. O y do vértice vai ser dado por menos o delta dividido por 4 vezes o a.
Então, menos o delta é 16, então é menos 16, dividido por 4 vezes o A. Qual que é o A? O A é 1, 4 vezes 1. Então vai ser menos 16 dividido por 4, menos com mais fica menos 16 dividido por 4, é 4. Então o ponto que ele vai cruzar aqui seria em menos 4. Tá legal? Então a gente identificou aqui o ponto crítico dele. Para que serve o ponto crítico, tá? Aqui nesse exemplo que a gente trabalhou aqui com o gráfico da função, a gente trabalhou porque a gente pega toda a nossa questão de primeiro grau, as fórmulas, o discriminante, as raízes e calcula o vértice, né? O ponto em que esse gráfico vai tocar esse eixo ali. Tá legal? Agora, nesse tipo de situação, ó, uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função. Né? Então, ela tem o custo aqui. C de x, que é o custo, vai ser igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Né? Que eu vou colocar ele aqui embaixo. Custo x vai ser dado por x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando que o custo C em reais e X é a quantidade de unidades produzida. Tá? Então o C é o custo, quanto que custa, e o X é o número de unidades produzidas. A gente precisa identificar, lembrando que esse C aqui também pode ser chamado de Y, né? O nosso F de X e também é chamado de Y. Então, o nosso Y vai ser o custo em reais, quanto que custa, e o X é a quantidade produzida. Né? Então, determine a quantidade de unidades para que o custo seja o mínimo. E qual o valor desse custo mínimo? Tá? Então, se a gente for analisar o gráfico aqui dessa função, né, a gente sabe que o nosso x ao quadrado é positivo. Então, ele sai da parte positiva, vem na parte negativa e volta para cima. Então, a gente vai ter um ponto de mínimo. Tá? A gente está identificando aqui um ponto mínimo. Então aqui ele já está perguntando ó, o custo seja mínimo. Então a gente vai buscar o ponto de mínimo. Tá? Ele já está pedindo o custo mínimo, o custo máximo. Isso tudo já está identificando para nós que a gente vai trabalhar com um ponto crítico. Tá legal? Ele quer saber a quantidade produzida e qual que vai ser o valor desse custo. Né? Quanto que eu tenho que produzir e qual vai ser o valor desse custo. Legal? Primeiro passo aqui. A gente precisa calcular o x do vértice. Né? Então, ele quer saber qual que vai ser o x do vértice e qual que vai ser o y do vértice. Né? O y vai dar para nós o custo mínimo e o x vai dar para nós a quantidade de peça. Para a gente calcular o x, a gente precisa de menos b dividido por 2 vezes o a. Né? O b a gente consegue da fórmula, o a consegue da fórmula. O y vai ser menos delta dividido por 4 vezes o A. Então, para a gente calcular o Y, a gente precisa identificar o discriminante. Qual que é o valor do delta. Tá? Então, vamos começar aqui pelo X do vértice. Vamos calcular aqui o ponto crítico no X do vértice. O número de produção, né? O número de peças produzidas. Então, a gente tem aqui, ó, menos B. Qual que é o valor de B? É o que acompanha o X. É menos 80. Então, vai ser menos 80. Dividido por 2 vezes o A. Qual que é o A? O A é 1, né? Então 2 vezes 1. Menos com menos fica mais, então vai ser 80. 2 vezes 1 é 2. 80 dividido por 2, isso vai ser igual a 40. Qual que é o outro método? Como é que a gente pode encontrar o Y, o custo? Eu sei que o custo mínimo vai ser dado quando a gente produzir 40 peças. Se eu produzir 41 peças, eu estou gastando mais do que produzir 40. Se eu produzir 39 peças, eu estou gastando mais do que produzir 40. O meu custo mínimo vai estar em 40 peças. Tá? Se eu quiser saber quanto que vai ser esse custo, existem duas maneiras de calcular. Tá? Se eu sei que o meu X é 40, basta eu substituir aqui ó, o custo de 40 peças. Quanto que vai custar? Eu vou ter 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais 3.000. Né? Se eu for calcular aqui, então o custo de 40 peças, isso aqui vai ser 4 vezes 4 é 16, ao quadrado são 2 zeros, 8 vezes 4 é 12, 8 vezes 4 não é, 8 vezes 4 é 32, não é 12, 8 vezes 4 é 32, 16, 32, com 2 zeros, mais
3.000. Aqui, 3.000. Aqui, corta esse, vai sobrar 200, vai dar 1.600 menos os 200. O nosso custo de 40 peças vai ser de 1.400. Ou seja, o custo mínimo que eu vou ter diariamente nessa produção seria de R$ 1.400. O outro método que a gente tem de calcular isso aqui é o y do vértice, né? Calculando o y do vértice. Para isso a gente vai precisar do delta. Então vamos calcular o delta aqui. Delta vai ser igual a b ao quadrado, então menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3.000. Então a gente vai ter aqui 6.400, 8 vezes 8 é 64, com 2 zeros, 0 ao quadrado são 2 zeros. Menos, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3 é 12, com 3 zeros a gente vai ter 12.000. Então nosso delta vai ser igual a menos 5.600. Substituindo aqui, então a gente vai ter menos o delta, né? O delta é negativo, então vai ser menos 5.600. Dividido por 4 vezes o a, 4 vezes 1. Né? Menos com menos fica mais, então 5.600 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 1.400. Tá legal? Então a gente teria um gráfico, né? Se a gente for analisar o gráfico de custo de produção, a gente teria um gráfico mais ou menos o seguinte. Aqui. A gente tem o custo mínimo, que é quando meu x for 40, então aqui vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, e aqui vai ser menos 10, menos 20, e assim sucessivamente. Legal? O nosso x aqui, aqui. Se o nosso x é 40, tá? Significa que nesse ponto aqui, tá? Como é um custo de fabricação, né? Ele vai custar 1.400. Vai ser igual a R$ 1.400, o custo, né? Ele pode ser tanto negativo quanto o positivo, tá? Só que aqui a gente sabe que o nosso discriminante é negativo. Se ele for negativo, delta menor do que zero, não tem raízes. Então não toca o eixo de x, tá? Então ele vai subir aqui até chegar lá no 1.400, onde ele vai ter o ponto crítico que ele vai assumir. Ele passou uma peça a menos, ele fez uma peça a menos, esse valor já está um pouco mais alto. Deixa eu fazer um pouco mais bonito aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa situação. Aqui. Fazer um gráfico aqui uma parábola um pouco mais bonita nessa situação. Então digamos que ele produz aqui ficou fora, né? Fazer mais bonito aqui para ficar mais fácil visualizar essa situação. Tá? Aqui. Esse ponto aqui seria o ponto crítico. Esse risco aqui. Então se eu produzir 40, eu vou ter 1.400, que é esse ponto aqui. Se eu produzir 50 peças, vejam que eu já tenho um custo maior, ó. Ele já está mais alto o meu custo, né? Antes o meu custo estaria aqui. Se eu produzir 30 peças, olha onde está meu custo. Meu custo está aqui em cima também. Produzir 35 peças, olha o meu custo onde está. Tá legal? Vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para ficar bem fácil de vocês visualizarem isso aqui. A gente já vai lá para a resolução daquela questão. Vamos substituir isso aqui por 39. Vamos fazer aqui o custo de 39 peças. Quanto que vai custar, né? O custo aqui, de 39 peças. Ele vai ser igual a 39 ao quadrado, menos 80 vezes 39, mais 3.000. Tá? Eu só vou pegar aqui a calculadora para ser mais rápido aqui da gente calcular. Então vamos lá, 39 ao quadrado é 1.521, menos 80 vezes 39, seria aqui 3.120, mais 3.000. Então teria 1.521 menos 3.120 mais 3.000 peças. O custo de produção de 39 peças seria igual a R$ 1.401. Tá? Então vejam como aqui o custo já começou a aumentar, né? Se eu produzir menos. Se eu produzir mais, o custo vai aumentar também, né? Se eu fazer aqui 41 peças,
Então eu vou ter 41 ao quadrado. Tá? Só vou trocar a cor aqui para a gente não se confundir. Aqui. Vou fazer aqui, ó. A gente teria aqui o custo de 41 peças. Então seria 41 ao quadrado menos 80 vezes 41 mais 3.000. Então 41 ao quadrado seria 1.681 menos 80 vezes 41, 3.280 mais 3.000. Então a gente teria um custo de 1.681 menos 3.280 mais 3.000. E seria um total também aqui um custo de 41.000, seria de R$ 1.401. Então aqui eles são proporcionais, né? Como é uma parábola, né? Seria a mesma coisa que a gente tivesse um espelho cortando aqui. Então o custo de 35 peças é o mesmo custo de 45 peças. O custo de 30 peças vai ser o mesmo custo de 50 peças, tá? Ele divide em duas partes iguais. Seguindo aqui então para a gente ir para a nossa questão disponível lá, né? Ele pergunta, né? Analisando as tendências de mercados que incluem a quantidade vendida, né, e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas dessa empresa verificou a conta ali de equação e ele quer saber qual é a barra que vai dar, né, em que X, né, X representa o preço da barra de chocolate. E ele quer saber, né, qual é a barra de chocolate que vai dar o maior lucro. A de R$2, a de R$3,50, a de 4, a de 7 ou a de 8. O preço da barra de chocolate está sendo dado pelo valor de X, tá? Então a gente vai calcular o X inverso, que é dado por menos B dividido por 2 vezes o A. Qual que é o valor de B? É o 14, então vai ser menos 14 dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então a gente vai ter menos 14 dividido por menos 2, menos com menos fica mais, 14 dividido por 2, 7. Ou seja, a barra que vai dar o maior lucro é a barra que custa R$7. Essa é a barra que vai dar o maior lucro. Lembrando que aqui a gente tem uma função negativa. Então ela sai da parte negativa e vai para a parte negativa. Ela vai ter um ponto de máximo. Então o maior lucro vai ser com a barra de R$7. Tá legal? De acordo com a função. Então, numa conta simples aqui, a gente consegue calcular o resultado, né? Para você não precisar substituir o 2 aqui, calcular com 2 quanto que vai dar, com 3,50 quanto que vai dar, com 4 tanto que vai dar, com 7 tanto que vai dar, com 8 substitui no X e calcula, vê o tanto que dá, depois compara os 5 resultados, vê qual que vai ter o maior lucro, tá? Você sabendo do ponto crítico, você vai e sabe que o maior lucro vai ser dado com a barra de R$7, que vai ser a letra D aqui, no caso, né, a quarta barra. Um outro tipo de questão aqui, ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacote com quantidades e unidades variáveis. O lucro é obtido pela expressão, né, L de x igual menos x ao quadrado mais 12x menos 20, né, onde o x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo na venda, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a 4, 6, 9, 10 ou 14. Ele quer saber, isso aqui é uma prova do ensino médio, né? O Enem de 2013. Então vamos calcular aqui. O que ele quer saber? O número de bonés, né? Qual é a quantidade de bonés? Bonés é representado pelo L ou pelo X? Onde X representa a quantidade de bonés. Então a gente vai calcular o X do vértice, que é dado por menos B dividido por 2 vezes o A. Qual que é o valor do menos B? Menos B é menos o 12, né? B é o 12, então menos 12. Dividido por 2 vezes o A. 2 vezes o A, que é menos 1. Então a gente vai ter menos 12 dividido por menos 2, menos com menos fica mais, 12 dividido por 2 é 6. Então o lucro máximo vai ser obtido na venda com bonés de 6 unidades nos pacotes, tá? Analisando aqui o gráfico, né, a gente tem que é negativo, então ela sai da parte de baixo e volta para baixo. Então ela vai ter um ponto de máximo.
A gente sabe então que a quantidade máxima, o lucro máximo vai ser obtido numa venda de pacote com 6 unidades. Se eu quiser saber qual vai ser esse lucro, eu posso calcular o Y do vértice, que é dado por menos delta dividido por 4 vezes o A, tá? Então eu teria que calcular o delta. Ou eu posso simplesmente pegar esse 6 e substituir no X aqui, né? Que eu poderia aqui calcular qual seria esse custo, né? Então eu teria aqui o lucro de 6 bonés vai ser dado por menos 6 ao quadrado, que vai ser igual a mais 12 vezes 6 menos 20. Né? Então aqui o lucro de 6 bonés, 6 vezes 6 é 36, mais 6 vezes 2 é 12, sobe 1, 6 vezes 1 é 6, mais 1 é 7, menos 20, isso vai dar 16, vai dar 20 aqui, sobra 16, que dá 8, 78, 88 reais. Tá? Então ele vai ter aqui o lucro de venda por pacote de 88 reais, né? Isso seguindo aqui os cálculos. Você pode simplesmente também calcular o delta ali, encontrar o valor disso. Então a resposta correta aqui, a letra B, um pacote de 6 unidades. A última questão aqui, né? O custo de produção de X unidades de um produto em reais é determinado pela função. Então tem o custo de X, né? O custo mínimo ocorre pela produção de quantas unidades? Né? Aqui ele está dizendo a produção de X unidades. Então X representa a unidade. Ele quer saber quantas são as unidades para ter o custo mínimo. Sempre que ele falar custo mínimo, custo máximo, ponto crítico. Qual que ele quer saber? Ele quer saber as unidades. As unidades representam o X ou o Y? É o X. O X representa as unidades. Então eu vou para o X do vértice, do ponto crítico, que é dado por menos B dividido por 2A. Menos B, então B é menos 160, então vai ser menos 160, dividido por 2 vezes o A. O A, que é 2, né? Menos com menos fica mais, então eu vou ter 160 dividido por 4. Isso vai ser 16 dividido por 4 dá 4, 0, aqui vai dar 40 peças. Tá? Então o custo mínimo ocorre em uma produção de quantas unidades? O custo mínimo ocorre em uma produção mínima de 40 unidades. Se ele produzir 42, ele está gastando mais do que produzir 40. Se ele produzir 38, ele está gastando mais do que produzir 40. Tá? Então o custo mínimo, a produção ideal, seria de 40 peças por dia. Então resposta correta aqui, letra D. Pessoal, então a gente finaliza aqui a aula de hoje, tá? Só lembrando, reforçando que a data para entrega da atividade é na próxima quinta-feira, dia 9, tá, pessoal? Não deixem de fazer essa atividade. Everybody needs to feel love.